Boa noite! Oi, oi. Começando. Olá! Gravando mais uma reunião do grupo Caminhada Evolutiva. Nosso grupo de estudos, que começou há um bom tempo, mais de um ano, não sei precisar a data, mas eu acho que a partir de abril de 2019, a gente começou a se reunir com mais intensidade para falar sobre espiritualidade, expansão de consciência, autoconhecimento, né, todos esses assuntos que incomodam algumas pessoas que querem saber o que vieram fazer aqui, por que estão aqui, onde é que isso vai dar, para onde é que a gente vai depois. Então, basicamente, todos têm estudo na área de espiritismo e filosofia e terapias e outras ciências. E a gente resolveu, ao aceitar o convite de Belinha, Isabela Brasileiro, começar um grupo de estudos para compartilhar, né, nossas experiências, esse caminho que tem uma dificuldade ao caminhar sozinho, e a gente precisa de apoio. Então, o intuito do grupo foi justamente esse, se juntar e, a partir daí, cooperar, colaborar com as nossas experiências, cada um estudando o que gosta, o que tem interesse. Então, a gente resolveu ter reuniões semanais, né, quando dá, quando tem disponibilidade, ou às vezes quinzenais. Já passamos aí um bom tempo. Eu acho que o intuito do grupo, ele se faz a cada dia, né, e a cada reunião, que é realmente a gente trazer conhecimento um para o outro, né, como canais, realmente, com suas reflexões pessoais, experiências pessoais, situações de vida compartilhadas muitas vezes, né, questões íntimas. O grupo se ajuda, um ajuda o outro de forma isolada, muitas vezes. E eu acho que isso é muito necessário. A gente sentiu essa necessidade, né, inclusive, de ter como um apoio, um porto seguro para pessoas conversarem sobre assuntos e poderem expor suas opiniões, suas ideias de forma livre, né? Somos livres pensadores. Então, é isso. E aí surgiu recentemente uma ideia da gente ter um tema específico para a gente conversar sobre ele, com o que a gente tem de experiência, de vida. Todo mundo tem uma grande bagagem aqui. Ninguém é autoridade em nada, necessariamente, mas temos estudos, né, que produzem reflexões na gente, trazem ideias, insights, e a gente sempre está compartilhando isso. E resolveu fazer essa gravação para poder estar também dividindo isso com outras pessoas que se sentem aí um pouco deslocadas, né, que querem um apoio. Então a gente puxou aí o tema de cooperação, que é uma temática interessante para esse novo mundo, essa nova era, principalmente contextualizando que a gente está numa época de pandemia, né? Então a gente vê mais aflorado na nossa realidade mesmo, mais íntima, né? Sobre isolamento, sobre reflexão interior, e a gente vê pessoas se movendo para cooperar de várias formas. Então, é basicamente isso. E aí a gente... alguém quer complementar mais alguma coisa com relação ao grupo? Se apresentar? Eu sou Rodrigo Carvalho. Alguém se apresenta mais? Eu sou Leilane. Eu queria só deixar registrado que hoje é 8 de junho de 2020, porque a gente não sabe, vai estar disponível, a gente não sabe quando é que vão ver, né? Então, só para deixar registrada a data. Uma segunda-feira. Que a gente já também está quase 3 meses de quarentena, né? Isso é um ponto bem válido aí, que foi o enfoque da gente falar em cooperação nesse momento, né? Como você se chama, minha amiga? Ai, desculpa, eu me chamo Natasha. Eu me chamo Thaisa e só complementando que o assunto cooperação é também para os passos depois da quarentena, né? Para ir agora como a gente segue nesse novo mundo. E também para complementar aqui, eu sou Isabela,
né? E, assim, esse assunto de comparação, eu estava pensando agora, nesse exato momento, foi interessante porque provavelmente a gente não tinha chegado até onde a gente chegou, né? Se não fosse exatamente por isso. E provavelmente, mais na frente, quando a gente sair dessa pandemia, né, as coisas vão ser um pouquinho diferentes e isso vai estar muito em voga, digamos assim. É que vai provavelmente fazer a diferença, né? Deve estar fazendo a diferença para muita gente agora, nesse momento, né? Verdade. O que eu posso colocar aqui como uma pergunta inicial, assim, é o que cada um entende, basicamente, por cooperação, de forma simples e rápida, assim, para a gente entrar, depois aprofundar mais um pouco. Eu gostaria de começar, assim, só com a questão da etimologia, né, basicamente, e principalmente essa partícula co ou com, que a gente nos estudos tem visto muito, né? Assim, sempre vem alguma coisa, algum insight, uma ideia com esse com ou co, que é uma partícula no português que traz simultaneidade e companhia, né? Ou companhia. Então, co-criação, co-criador, cooperação, colaboração, é sempre há uma parceria, né? Há uma simultaneidade nisso. Então, cooperação, basicamente, bem simples, seria uma operação conjunta, né? Com mais alguém. Então, traz a ideia do coletivo também, né? E, para mim, é bem isso mesmo, sabe? Essa ideia de condomínio, de compartilhar, a própria consciência, co-criar, tudo isso envolve equipes, né? E a gente tem muito isso no nosso dia a dia, em vários exemplos, em vários locais. A gente tem isso na família. Assim como a competição também, ela existe nos mesmos locais da cooperação. É só, ao meu ver, uma visão de mundo diferente. As pessoas que cooperam, elas parecem que têm um sentido maior. Elas estão vislumbrando algo um pouco maior, um objetivo comum maior. E aí elas se doam, se dedicam por aquele objetivo, né? Se a gente imaginar que a pandemia iria provocar isso tudo na gente, e se a gente tivesse um preparo como humanidade de cooperação, talvez a gente tivesse vivendo uma situação menos sofrida, menos dolorida. Não que não tivesse que passar por ela ou que ela não tivesse ocorrido, mas a gente poderia passar por ela de forma mais amena, sabe? Mas é basicamente isso. Alguém quer falar o que é cooperação para você? Assim? É aquele sentido também, né, de você, a própria palavra, ela já traz esse aspecto de você, na cooperação, é aquele sentido de que todos ganham, né? Eu coopero, ela já traz imbuído aquele aspecto do dar e receber, do contribuir, né, de todos ganham, né, você citou aí agora a competitividade, ela tem aquela, muito, né, às vezes eu preciso ganhar de alguém, se eu preciso ganhar de alguém, alguém precisa perder, alguém vai sair perdendo, porque eu preciso ganhar, né. Foi interessante que até essa semana foi um dos temas da escola do meu pequeno, que eles estavam ensinando isso, que é o sentido do ganha-ganha e não do ganha-perde. Eu disse, olha aí, ele já pequenininho, né, aprendendo essa questão do ganha-ganha, olhar quando eu me coloco no lugar do outro e vejo que é possível que eu possa ganhar e o outro também. Não necessariamente, por que alguém tem que perder? Vem sempre aquela pergunta, né? Por que alguém teria que perder e alguém sair ganhando? É aquela balança, né? Se alguém ganha muito, alguém perde muito, e aí vem toda a questão social que também representa isso, né? Uns ganhando muito, outros ganhando tão pouco. E quando você pensa nessa questão da cooperação, vem muito para mim esse aspecto do meio, do equilíbrio, do dar e receber, da troca, não no sentido de troca, eu só vou fazer porque se eu receber algo em troca, mas que naturalmente acontece, porque é um ganha-ganha, né? E esse, inclusive, foi um dos aspectos que estava sendo tratado na escolinha, né? Eu achei bem interessante, já com os pequenininhos, de colocar essa visão do ganha-ganha.
Eu acho que vem sendo bem natural do ser humano a questão da competitividade. E hoje a gente fala tanto de cooperação porque faz parte do novo momento, do ganho de consciência, apesar de a gente ainda achar que é pequeno, mas esse ganho de consciência vai trazendo abertura para a cooperação. Eu acho que esse é o momento que o ser humano está, a humanidade, o mundo está pronto para cooperar e deixar a competitividade. Vem muito do nosso cérebro reptiliano e tal, da sobrevivência, do ganhar e o outro perder. A gente percebe muito olhando para trás que faz parte do nosso processo de evolução. Mas, ao meu ver, a cooperação começa a tomar espaço também nesse momento de transição do mundo, nesse momento de transição do planeta. Cooperar e, como Belinha bem disse, que lá os nossos pequenos já estão aprendendo a ganha-ganha. Isso na nossa época de escola era, né? A gente até comenta em relação hoje os desenhos é tão comum falar sobre extraterrestre, sobre assuntos que na nossa época a gente nem imaginava. Então, eu acho que é um excelente momento e tem tudo a ver, a gente está falando sobre cooperação, como a gente pode se ajudar. E a ideia de unicidade, de que nós somos todos iguais, né, vem também do movimento da cooperação. E aí eu vou deixar para falar mais para as meninas também, né? Me veio dois conceitos, assim. O Rodrigo estava falando, veio a questão do conjunto e do comum, né? E estava falando aí, me veio aquela imagem do homem da caverna fazendo a caça, sozinho, ele tinha que vencer para sobreviver, né? E você vai vendo que isso vai mudando conforme vai se desenvolvendo a sociedade, né? Ele começa a viver em comunidade, ele começa a viver numa tribo, aquilo lá vai aumentando e é para o bem de todo mundo. Então, quando você adota essa visão de que é para o bem de todos, né? Você entende o que é cooperar, porque você não vai faltar, né? Não, quando todo mundo contribui para um bem comum, não falta, né? Tem para todo mundo. Não falta alimento, não falta emprego, não falta como é que fala? Não faltam recursos, né? Então, assim, quando a gente entende que cooperando, em vez de competindo, a gente ganha mais, né? A vida em si muda, né? A pressão psicológica, a pressão de ter excelentes resultados, porque eu tenho que ser melhor que não sei quem, então, eu tenho que ser melhor aluno da sala, eu tenho que passar em primeiro lugar, eu tenho que passar no concurso. E quando você tira esse peso de que eu tenho que ser melhor que todo mundo, você começa a viver em temos que o jeito de você. Cortou um pouquinho, Nath. Tu pode. Todo mundo começou a rir, eu não entendi nada. O que estava acontecendo? Pode rever só aí os últimos 10 segundos. Não, eu estou dizendo assim, quando você para pensar em conjunto, no comum, o seu posicionamento de ver as coisas muda, né? O seu jeito de ver a vida muda. Basicamente isso. Lei, Eu quer estava fazer Posso ler? Eu estava vendo alguns comentários sobre. Eu acho que faz parte também a gente comentar sobre o George Floyd, né? Que está muito. É realmente um momento onde as pessoas estão levantando essa bandeira, de acordo com o momento. Ele foi assassinado por um policial. E isso a gente não sabe quando as pessoas vão ver esse vídeo, então isso está sendo muito comentado nas redes sociais, na TV, e a grande cena de racismo que foi impactante para todos nós.
Eu não tive coragem de assistir, mas eu sei o fato, até porque quando tem coisas que não precisa a gente nem estar no noticiário, chega até a gente, mas eu não tive coragem de assistir. Mas é incabível para alguns corações e algumas consciências que ainda aconteça esse tipo de atitude. Mas essa bandeira levantada da forma que está sendo é também um desabafo das pessoas em dizer: chega, isso não dá mais. E é também uma cooperação. Eu entendo também, tá, e o que é que isso tem a ver? É também uma cooperação, porque a partir do momento que a gente se incomoda com o outro, independente da nossa cor. E assistindo a Escola da Liberdade, né, que ela fala sobre o curso em milagres, ela falou assim, parece que a expansão da consciência do ser humano começou a perceber que nós somos todos iguais. Mas isso é tão óbvio e não é ao mesmo tempo. Não, você para perceber que o ser humano ainda não se percebeu que nós somos todos iguais, mas somos. E a partir do momento que a gente internaliza isso, que a gente percebe que realmente somos todos iguais, aí a gente começa a cooperar. Sem essa necessidade de competitividade que Natasha acabou de falar, como eu tenho que ser a melhor, eu tenho que passar no concurso, eu tenho que isso. Sabe? Quando somos simplesmente todas iguais. É tipo todos iguais e ao mesmo tempo diferentes. Quer falar, Lei? Fala. Quero, só um pouquinho. Só pegando um gancho com o que Tata terminou de falar aí em relação em relação à consciência e ao tem que. Eu acho que cooperar não tem que. Se você chegar aí nos seus ouvidos, agora você tem que ser fraterno, agora você tem que ser colaborativo, cooperativo. Eu acho que não vai funcionar. Porque a gente vem numa escala de evolução, a gente vai ganhando essa consciência. Eu acho que quando vem de dentro, é que começa a ser natural a cooperação. E quando a gente vê, já era para ter sido desde quando, né? A gente ser dessa forma e não era, porque a gente vem evoluindo. Então, se chegar a esses termos de agora nós estamos no novo mundo que tem que ser cooperativo, eu acho que vai chegar na mesma forma que a gente aprendeu que era competitivo. E eu acho que tem que ser uma abordagem bem mais aberta, bem mais... Você acabou de falar que não tem que. Você está se contradizendo nessa história aí. Não tem que. Não é tem a história que. lá Tem do consciente e Natasha inconsciente, né? É a história do consciente e inconsciente. Você faz um negócio tantas vezes que você já não vê você se fazendo aquilo, né? Então, vai ser ganha-ganha quando a gente não parar para pensar em ser cooperativo. E a gente estar sendo. E quando olhar para trás, a gente vê que foi. E é ser, não é ter que ser. Para isso acontecer, eu acho que realmente é um momento de plantar a semente, né? Assim, tá sendo semeado tardiamente, mas ainda é um momento de plantar a semente para que nossos descendentes, né, filhos, netos, bisnetos, possam viver num mundo cooperativo naturalmente, né, por consciência, não por obrigação. Impor cooperação ou qualquer outra coisa não é interessante, né? E veja que, como acho que foi Nato que falou, é preciso uma justificativa para que eu seja cooperativo. Eu só preciso entender por que é mais favorável para mim eu ser mais colaborativo ou cooperativo com as pessoas, ou com a causa, ou com qualquer outra coisa. É meio que eu preciso ter o entendimento, sabe? Eu preciso ter esse objetivo maior e que eu compreenda ele, que eu me afinize a ele, que eu tenha uma sintonia com esse sentido, com o objetivo do que seja. A gente pretende fazer, por exemplo, um grupo, né, de que vai tratar sobre assuntos de consciência, de espiritualidade e tudo mais, é preciso que haja um objetivo comum para que cada um possa cooperar sabendo o que está fazendo. E acho que é essa a questão, a inconsciência de por que eu estou cooperando, por que essa necessidade natural de ser cooperativo é melhor para mim. Eu preciso entender isso. Quando eu não entendo, eu estou inconsciente, então, às vezes,
meio que o automático do nosso cérebro reptiliano, como o Tata falou, e da nossa história de competição, né? Outro ponto interessante que eu notei aqui dos caçadores e coletores que a Natasha trouxe, é que quando a gente tem esse exemplo dos índios, né? Nas tribos, que a caça e a coleta, pela natureza ter uma forma de cooperação, a natureza é cooperativa e colaborativa. É um auxiliando o outro. Se a gente parar para observar, é assim, é o beija-flor que está ali na plantinha tirando néctar, e aí já vai o besouro, e já vai, a planta já fornece alimento para a lagarta, e tudo cooperando, tudo em equilíbrio, né? Não quer dizer que não haja morte, porque a vida vem da vida, né? Então é preciso que se morra em algumas situações. Mas parece que é melhor na natureza do que a competição. E eu acho que o ser humano, por essa parte animalizada que ele ainda tem, o ser humano animal, o eu menor, esse eu inferior que a gente tem, ele tem o instinto de sobrevivência e de competir, né, para estar vivo, por medo ou por insegurança. Então, quando ele se sente confortável, quando ele se sente pertencido ao meio, ele tem uma tendência a colaborar. A gente vê isso na nossa família também, né? Quando a gente está afinizado, quando em equipes, qualquer tipo de equipe que a gente participa, a gente experimenta a cooperação já desde sempre, né? Seja na família, numa equipe de trabalho, no colégio, um trabalho em grupo, nas empresas principalmente, né? E bem como uma competição que termina destruindo tudo, na maioria das vezes, por querer o melhor para si, somente. O John Nash, no filme Uma Mente Brilhante, a gente até... Eu não sei se vocês assistiram, mas eu tinha colocado esse videozinho curto de um trecho de Uma Mente Brilhante, né? Que é o John Nash. E ele tem um insight sobre como é melhor eu pensar no melhor para mim e no melhor para o grupo, do que pensar só no que é melhor para mim, como se fosse um por todos e ninguém por ninguém, né? Desculpa, eu acho que eu errei isso aí. Peraí. Como se fosse cada um por si, né? E ninguém por todos. Então, é isso. Tem algum... Acho que a Belinha quer falar. Não, é só lembrando um aspecto que a gente também já discutiu muito aqui no grupo, a questão, quando a gente fala de cooperação, a gente vê que não dá para você ser cooperativo e competitivo ao mesmo tempo, né? E aí, nesse caso, eu acho que vale a pena a gente também falar a questão do ego, né? Que muitas vezes, quando a gente vai pensar num paradigma, mas que a gente vem dele, né? Se a gente tem que primeiro pensar numa ampliação de consciência, e quando a gente fala em ampliação de consciência, a gente está naturalmente dizendo que é meio que um entendimento do papel do ego nessa questão toda, né? Porque o ego, ele vai chamar para o competitivo e para mim, e é como a Natasha falou, termina que as pessoas estão, digamos aí, o modelo que a gente vê, muitas vezes, é um modelo competitivo de sucesso, né? Mas aí, nesse momento, vem aquela questão de a gente entender o que seja o sucesso para mim. Porque por que eu estou colocando isso? Termina a gente entrando naquela caixinha de que todo mundo faz assim, eu preciso conhecer o meu negócio, eu preciso conhecer o meu, como chama? O meu, dependendo do negócio, né? O concorrente. E assim, e vai muito naturalmente na ideia de negócio, de ser bem sucedido e de estar bem, ou talvez até uma palavra que estão usando muito, de estar no fluxo. Represente você se mostrar ou aparecer muito nessa palavra do sucesso, o que nem sempre o que é sucesso para um é sucesso para outros. Muitas vezes, quando a gente fala em sucesso, a gente está muito associando o sucesso ao ego, ao sucesso do ego. Eu criei uma meta de que eu tenho que ter tal carro, tal apartamento, tal empresa com tantos funcionários, ganhar tanto, e isso é o sucesso para mim. Então, assim, a gente, sem querer, termina naturalmente entrando na questão do ego e também da competitividade. Porque quando a gente começa
ter uma visão de que é possível, né, se alcançar um lugar onde todos possam ganhar, muitas vezes o sucesso ele pode representar uma, digamos, qualidade de vida ou uma felicidade que as pessoas buscam, né, que talvez seja mais representativo. Porque o que a gente vê? A gente vê muitas vezes, principalmente no meio corporativo e competitivo, de negócios principalmente, muitas vezes a pessoa chega no patamar onde ela almejou, e aí quando chega lá, às vezes ainda está faltando, e fica sempre aquela busca do que é que está faltando. Não, eu cheguei, eu criei essas metas, eu alcancei essas metas, mas parece que ainda falta, eu quero mais. E aí vem sempre a busca do mais, só que você busca mais não sei o quê. Então você pensa que é mais outro cargo, ou pensa que é mais outra empresa, ou pensa que é mais... E muitas vezes a gente não para entender o que é que está faltando, o que é mais, né? Por isso que quando a gente, nesse contexto todo, quando a gente junta consciência, o papel do ego, o papel da consciência, nesse processo todo, às vezes clareia, porque às vezes o que está faltando nem sempre é o que a gente está imaginando que seja, porque a gente não olha para a gente para ver o que é que está faltando. Então, quando a gente começa a entender tudo isso que está entrelaçado, né? E é interessante a gente entrar nessa questão do entrelaçamento, porque volta para a questão de que todos somos um, e que no final das contas, se eu estou entrelaçado com você, não adianta eu lhe colocar para baixo. Existe um entrelaçamento. A quântica também fala dessas questões, né? Então, tem muitas áreas falando dessa questão. Você falou aí esses dias eu estava lendo o livro a Biologia da Crença, vendo a questão disso aí. As células, se a gente for olhar a natureza, ela age assim, ela age na cooperação. O último módulo do curso, né, que eu estou fazendo, ele estava falando justamente da questão de simbiose e parasitismo. O que é simbiose? É quando você coopera. A gente está cheio de bactérias, a gente está cheio de bicho, a gente está cheio de coisa, mas eles trabalham em cooperação. A partir do momento que há um desequilíbrio, onde um ganha mais e o outro está faltando, começa a haver um parasitismo. E isso aí começa a causar um problema de saúde. Então, se a gente for olhar a própria natureza, o que é que a natureza está dizendo para a gente, né? A gente pode pegar esses exemplos. Vamos acordar, vamos abrir mais a mente, vamos sair do que disseram que era para ser assim, que cooperação, que o importante é eu ganhar isso, é eu ser, sabe? Então, existem coisas a mais. E essas coisas a mais, nesse momento, elas estão aparecendo muito mais do que antes. Que bom que a gente está conseguindo falar disso, que bom que a gente está discutindo isso, que bom que a gente está estudando isso, que bom que existe... A gente já viu que tem muitas outras pessoas falando sobre isso também, né? Então, assim, é uma possibilidade, uma oportunidade da gente abrir a mente e englobar todos esses aspectos. E veja que até a nossa natureza, né, de ser humano, de células, para você ter saúde, é preciso cooperação. Se eu começar a competir, se minhas células começarem a competir, né, ou agir de forma sozinha, como é o câncer. O câncer são células que resolveram se multiplicar aleatoriamente, de forma própria. Então, já gera uma alteração. Se a gente for levar isso para ampliar para vários aspectos aí da vida da gente, eu acho que a gente pode tirar um ganho bem interessante. Acho que falei demais. Alguém quer complementar isso aí? Engraçado, Belinha, que você falou, quando chega a um certo patamar de sucesso, e aí ela percebe que falta, e que é um outro objetivo, uma outra meta, não desmerecendo objetivos e metas de forma nenhuma, mas fica muito claro para mim, no contexto que você falou, que o que falta fora, falta dentro. E a gente fala muito sobre isso, né, nos nossos estudos. Vendo a professora Lúcia Helena, ela falou que crise são faltas de valores humanos. Então, se está faltando fora, está faltando dentro, fazendo um comparativo com o que a gente está conversando. E, inclusive, ela cita fome é falta de fraternidade, pobreza, falta de integridade, de honestidade. E aí, o questionamento que me ficou foi, poxa, muitas vezes o ser humano não sabe nem quais são os seus valores. Eu estou falando isso porque num processo de coaching, quando eu atuo como coach, eu percebo
que algumas pessoas não sabem nem os seus talentos, nem os seus valores. A gente pergunta e ela fica assim, e foi um questionamento dela. O ser humano não conhece os seus valores. E é por isso que ele não sabe o que está faltando, se está faltando fora, está faltando dentro, porque ele não conhece. O autoconhecimento humano é quase inexistente. É incrível. Então, e eu queria reforçar isso com uma frase que eu vi hoje que diz assim, eu me perdoe que eu não tenho o autor, mas diz assim, o autocuidado, ele é pré-requisito para cuidar do outro. Ou seja, para cuidar do outro é preciso se cuidar. A qualidade de uma intervenção, a gente está falando muito de ações para o mundo, para ajudar o mundo, ações para cooperar, a qualidade muito de uma intervenção, ela depende do estado interior do interventor. Então, até a forma como a gente vai agir para começar a colocar essa cooperação em prática depende muito da qualidade do nosso estado interior. E aí eu vou deixar para vocês continuarem. Eu acho assim que é primordial, né, você fazer esse trabalho. Primeiro, dentro de uma cooperação, dentro da empresa, de qualquer equipe, de qualquer coletivo, você saber sua função. O que é que você vai fazer naquela situação? Seja numa empresa, seja numa equipe, qual é a sua parte? O que é que você tem que fazer dentro daquele trabalho, daquele projeto, né? Para que isso possa fluir, né? Para que haja um fluxo. Uma engrenagem funcionando, imagine um relógio que seja, se cada partezinha daquela não funcionar corretamente, teremos um resultado complicado, não vai haver harmonia, né? Como numa orquestra, por exemplo, uma orquestra sinfônica, a gente vê ali cada um com um instrumento completamente diferente, apesar de serem a grande maioria de cordas, mas cada um às vezes com afinação diferente, mas no mesmo tom, seguindo a mesma sintonia, no mesmo ritmo, na mesma cadência, e aquilo forma uma harmonia tão bonita, né, de ser ouvida, apesar das diferenças. Então, a igualdade aí estaria nesse objetivo comum, né? E nesse momento que eu tenho um objetivo comum, eu preciso renunciar a muitas questões particulares para que eu possa, vamos imaginar que um violinista numa orquestra queira fazer um solo fora do horário, porque ele se acha importante, ele quer mostrar as habilidades dele e tudo mais. Isso vai prejudicar a obra em si, né? Ele vai ter o momento dele de aparecer, vamos dizer assim, de destoar, de ter destaque, que é natural, cada um no seu momento, né? Mas veja que é imprescindível o autoconhecimento trazendo para essa situação, para que eu possa cooperar. Então eu preciso me conhecer, saber minhas habilidades, saber meus defeitos, né? E descobrindo isso com a caminhada evolutiva, que essa é a função básica da vida, é que a gente aprenda, né? Que a gente cresça, desenvolva e tire de dentro tudo, o bom e o ruim, coloque para fora. E aí aperfeiçoe, né, nesse sentido de crescimento nessa parte evolutiva, considerando que está tirando o que você não é, o que é transitório, porque só vai ficar a sua essência, que é o que você é realmente. Então, desse processo para cooperar, como todas vocês já falaram, é preciso que a gente ganhe consciência, perceba, chegue nesse patamar de ver que somos um único organismo. É o caso da célula cancerígena, né? Ou cancerógena, sei lá. Ela ainda não sabe, ela não tem autoconsciência de que ao se matar ou a matar outras células, porque ela quer ganhar, ela vai estar prejudicando a si mesma porque vai destruir um corpo inteiro. Então, a forma como a gente vê hoje na competição e no consumismo exacerbado, sem pensar, né, sem analisar, né, as consequências disso lá na frente, ou mesmo analisando, mas sendo incoerente ou sendo imprudente, né, a gente termina causando situações que vão prejudicar nós mesmos. Imagine se cada um que tem uma bomba nuclear resolver explodi-la. Não precisa de muitas para acabar com o planeta e consigo mesmo. Então,
é preciso ter uma visão um pouco mais além para saber onde é que vai dar um modelo de competição que a gente já está vendo que não serve mais, né? Que já chegou até aqui. Inclusive, com tantas situações que ocorrem, a gente tem aqui no Nordeste, teve, né, recentemente, ano passado, a questão do petróleo que foi jogado no mar, ninguém sabe por quem direito, e que veio bater nas praias nordestinas, né? E o pessoal se juntando, negro, pobre, branco, mestiço, índio, não importa, se juntaram todos em prol de um objetivo comum. E ali nivela o patamar, fica todo mundo igual nesse sentido. São iguais porque tem um objetivo comum. Qual era? Ali, primordialmente, retirar da água, né, aquela sujeira, mesmo até se prejudicando, muitas vezes, sem ter o cuidado com as questões de contaminação e tudo mais que aquilo poderia causar, né? Foi uma iniciativa, e toda a questão agora mesmo, a pandemia mesmo, né? A gente vendo enfermeiros, médicos, profissionais de saúde se juntando, arriscando suas vidas em prol de um bem comum. Então, acho que é essencial, quando a gente toma conhecimento de que somos uma unidade só, que é esse ganho de consciência que a grande maioria vai precisar ter, para que a gente não se prejudique fazendo só por si, né? É entender que, sendo o mesmo organismo, eu não preciso prejudicar o outro. É o mesmo. Eu tenho que ajudá-lo de alguma forma. E aí eu acho que vem primeiro eu me ajudar, nesse caso, para entender isso e poder passar isso depois para outras pessoas, né? É o caso agora, por exemplo, bem prático, bem concreto, de uma enfermeira que pega a Covid e não pode mais fazer o trabalho dela. Ela primeiro precisa se curar, se regenerar, retornar e aí sim poder dar auxílio aos doentes que ela vai ter que cuidar. Algum ponto aí que vocês querem trazer? Só lembrando, porque às vezes assim, a gente vê os momentos de maior cooperação para a gente refletir. Veja, sempre quando há uma catástrofe, né, as pessoas se colocam à disposição para fazer. Então, elas têm isso nela, elas têm potencial de cooperação, né, de fazer algo. Agora, o que eu estava pensando esses dias era justamente a natureza convidando a gente a seguir esse exemplo, né, da própria natureza. Inclusive com isso, se a gente for ver esse momento agora, é um exemplo que a pandemia nivelou todo mundo e, como o Tato falou, né, todos iguais, não tem mais diferença, né? Mas se a gente for ver outros exemplos menores, de repente, se a gente estivesse atento para esses momentos menores e ver a importância disso, da cooperação em outros momentos, porque já tivemos outras calamidades ou algumas catástrofes até naturais, que as pessoas foram para ajudar os outros, para cooperar, mas a gente ainda não aprendeu isso de forma coletiva, né? Então, assim, de repente, esse seja um momento também, aproveitar esse momento para a gente aprender de forma coletiva, todo mundo sentindo na pele. Eu estou sentindo que o Japão está sentindo, que o outro lado do mundo, porque na história da tsunami, né? Isso foi lá, né? A gente nem teve nem cosquinha por aqui para saber o que representa aquilo tudo, né? Mas para eles se representou muito, né? E as pessoas foram realmente ajudar e voluntários e reconstruíram o que precisava ser reconstruído. Mas era tudo muito pontual e a gente não conseguiu aprender com o exemplo, né? De repente veio essa pandemia para que todos ficassem no risco e na pele de estar passando por isso e de tanto poder ser o ajudado como poder ser o ajudante, né? Então, assim, está à disposição. Então, estamos realmente num momento interessante no sentido de ver que somos iguais, que somos vulneráveis, que a qualquer momento a gente pode precisar de ajuda, que o outro também, tá, sabe? Então, hoje sou eu que preciso de ajuda, amanhã é o outro, e que, assim, a questão de cooperação, a gente sempre tem com o que cooperar. Com palavra, com questão financeira. Eu tô cuidando de pessoas que eu não posso me arriscar nesse momento para sair
de casa, tá? Então, existe a internet para isso também. Eu posso contribuir se eu tenho como, de uma questão financeira. Então, assim, há sempre opções, né? Então, às vezes é o convite que eu percebo da gente estar muito acostumado nesse paradigma do muito paralisado, né? Aquela coisa, eu só faço quando me é necessário fazer. Enquanto não me for necessário ou imposto fazer, eu não procuro. E eu acho que até esse momento está mudando, a partir, porque tem muitas previsões aí, né? O pessoal fazendo algumas questões, avaliando algumas questões. E depois da pandemia, como será? Como será tudo, né? Como será a saúde, como será a economia, como serão as pessoas. Então, assim, eu estou usando muito esse momento para essa reflexão de que eu não posso estar na linha de frente, ou eu não estou na linha de frente, mas poderia estar, ou se eu não estiver na linha de frente, o que mais eu posso fazer, né? Então, esse é um momento interessante que eu estou usando assim, mais para observar daqui para frente, porque tudo está sendo um convite, né? A você pensar, ampliar, evoluir, sair do padrão. Esse convite é importante, você falar convite, é como se fosse, está sendo dada a oportunidade, né? Não é nem um convite, assim, é uma oportunidade realmente está sendo dada. E aí me veio aqui o pensamento de que a caridade é uma porta de entrada, né? Que muitas pessoas estão tendo a oportunidade de experimentar com uma intensidade maior agora, né? Porque todo mundo faz caridade de uma forma ou de outra, vamos dizer assim, numa amplitude pequena, mas está tendo a oportunidade de fazer isso até com envio de energia, de oração, de, né, bons pensamentos para outras pessoas, porque você não está podendo ter o contato físico, né? E muitas vezes não está tendo condições de produzir financeiramente ou de ter a contribuição, de poder contribuir financeiramente, como você falou. E aí a caridade ela vem de inúmeras formas e leva à solidariedade, e essa solidariedade vai levar à fraternidade, como se fosse estágio, né? Para a gente ir degustando, as pessoas irem degustando isso também, de um mundo que é um pouco insensível, que ainda está muito masculinizado, né? Muito da guerra, muito ainda bélico. Eu acho que é necessário esse olhar, e o convite é nesse sentido mesmo, né? Das pessoas se ajudarem como uma irmandade. Eu acho que a cooperação ainda é o meio do caminho para chegar à fraternidade, que aí sim se vê como iguais, né? Porque iguais no sentido de essência, de estar contribuindo para esse objetivo comum. E lembrando que, nesse caso aqui, a gente é apenas parte. É muito mais importante a sobrevivência do planeta, como nós estamos inseridos, né? Estamos contidos no planeta. É necessário lembrar que a importância hoje é o planeta sobreviver. Porque, assim, considerando uma visão de mundo espiritualista, a gente pode até morar em outras casas sem problema, né? Em outras moradas, como disse Jesus. Mas e essa morada aqui? Ela é importante, né? Quantos sistemas e ecossistemas e biomas existem, né? A quantidade de espécies que habitam e que, pela ignorância, ou pela imprudência, ou pela falta de conhecimento, ou a inconsciência do ser humano, que é o ser mais elevado, vamos dizer assim, em nível de consciência no planeta, assim, comprovadamente, né, habitando aqui, a gente pode especular outras formas inteligentes de vida, mas considerando o que é materializado, que a gente vê, a gente precisa abrir a mente para essa lembrança que o todo é o planeta, e a gente é parte dele. Então, esse objetivo maior é para onde está indo esta bolinha azul no meio do universo. Qual é o caminho dele? E aí, esse momento de transição planetária vem nos mostrar que o convite é para elevar-se um pouquinho, né? Para ter uma visão de mundo mais altruísta, mais cooperativa, fraterna e unicista, né? Considerando como uma unidade mesmo, um organismo vivo do qual a gente habita, né? E no qual a gente habita. Basicamente era isso, nesse gancho aí. Tem algum... Eu quero fazer duas observações. Eu não tô vendo só Lei, tô vendo mais ninguém. Tá todo mundo falando para mim.
E segundo, depois eu vou dar uma saída e vou voltar para ver se melhora. Segundo é que, assim, não adianta a gente ter outras moradas, né? Se a nossa mentalidade não muda, quantos planetas mais a gente vai conseguir destruir? Porque a consciência é a mesma, né? Você pode nascer aqui em Júpiter, em Marte, mas se você não amadurecer, você vai destruir outro planeta, né? Então tem que trazer esse ponto de entendimento, que é o que a gente está destruindo aqui, a gente vai destruir lá fora também, né? Então eu vou dar uma saidinha e volto já. É uma caminhada, né? É tanto que a gente bate muito na tecla do caminhada evolutiva. É uma caminhada, pegando o gancho Belinha de Natasha de Rodrigo, é, é uma caminhada de aprendizado, como eu disse, é o planeta aos poucos nessa mudança e a gente também se expandindo aos poucos durante esse longo caminho, mas entendendo de uma forma diferente e fazendo a transição do que é competitividade. Eu vejo assim, não sei se vocês concordam, mas eu vejo a gente fazendo a transição da competitividade para a cooperação, a partir do momento que essas catástrofes, essas mudanças que, de certa forma, impactou muito, por mais que a gente tenha um certo conhecimento, a gente já vem conversando sobre isso, mas de repente você sair de casa e ver um mundo tão diferente. Então, eu entendo que todas essas ações externas, de certa forma, para a gente também começar a curar dentro e enxergar diferente e perceber que a gente precisa fazer diferente. E cooperar no sentido, não é só cooperar nós com o irmão, não é só o ser humano com o ser humano, a cooperação é principalmente com o bioma, eles já cooperam conosco, é a gente que não coopera com eles, né? Então, é a gente que precisa, de alguma forma, viver em harmonia com eles, com a natureza, com esse mundo. E eu entendo que é um conjunto de cooperação em todos os sentidos, em um sentido mais amplo que a gente não enxergava antes, mas a gente está sendo obrigado a enxergar. E Lei falou bem no início, é realmente lei, a gente não tem que, a gente só dá o que a gente tem. E aí a gente não consegue mascarar, né? Não tem que ser cooperação agora, porque as nossas sombras estão no momento que as nossas sombras elas estão saindo sozinhas. É tanto que você vê um vídeo lá de um policial cometendo um ato daquele tão terrível, e esse vídeo explode para o mundo todo, que era uma sombra que não dava mais. E Natasha até fala, brinca, e todo mundo ri. As minhas eu não estou conseguindo nem mais esconder, né, Nath? E é verdade, é um momento que a gente não está conseguindo esconder nem de nós. E quando eu faço evangelho em casa, eu sempre que cai a caridade, fraternidade, eu falo assim, tem que começar dentro da gente, a gente tem que ser caridoso conosco. E a cooperação tem que começar dentro de nós, né? É o se amar, o se respeitar, aprender a dizer sim e não, não é só o não, mas aprender a dizer sim e não, porque muitas vezes a gente não sabe nem dizer sim para a gente. E eu levanto agora a bandeira das mães, porque a mãe sempre, né, Belinha aí bem sabe, e a gente muitas vezes não diz nem o sim para a gente. Mas aí um tema para. Eu quero depois um estudo só para falar das mães, viu, Belinha? Por incondicional, né? É, falar só sobre o que as mães passam. Mas é isso, eu entendo que é uma caminhada, que é um conjunto com a natureza, com os seres humanos, e é a gente se sentindo integridade, se sentindo parte do todo desse mundo, se sentindo
parte desse, o planeta como um ser vivo, e a gente faz parte dele. Assim como existem seres dentro de nós fazendo parte do nosso mundo. E aí segue para vocês. Aí, assim, lembrando que a gente está precisando de pessoas que inspirem essas mudanças, né? As pessoas de vanguarda, líderes que possam inspirar isso. Porque a gente já compreendeu, principalmente aqui no grupo, que a gente tem uma liderança interna, né? A gente não tem necessariamente que estar seguindo o que os outros estão falando, mas aquilo que o outro está falando pode me inspirar a refletir, a ter o meu pensamento, a minha ideia. Então, parece que nesse momento, assim, é um convite também a reconhecer ou enxergar, ter um primeiro contato, ou ter mais contato com a nossa vocação, com a vocação da alma, né? O que é que vem do coração, realmente? O que é que você quer fazer? O que é que você, desde sempre, teve vontade de fazer? Isso na cooperação é interessante porque você fazendo por consciência e por amor ao que você está fazendo, você vai fazer muito mais bem feito, né? Acho que já está sendo muito visto isso no mundo corporativo, empresarial, de que as pessoas mais à vontade, né? O Google tem muito disso, né? Deixar a pessoa mais criativa, mais livre, um pouco, sem tantas amarras, ela consegue se desenvolver mais, né? A gente quebrar um pouquinho essas cascas, né? Tirar essa formação realmente que, pelo menos dos anos 80 para cá, que vem sendo feito, né? De competição, dessa linha do sucesso por competição e de bens materiais e tudo mais, para ir buscar realmente o que você ama e gosta de fazer. Talvez a grande maioria nem saiba o que pode ser isso, mas a gente tem pistas, indícios, né? Desde criança, por exemplo, da adolescência e tudo mais, aquelas questões que você gosta de fazer, seja em artes, seja em falar, seja no que for, né? Dança, canto, principalmente arte. Fala aí, Tata. Eu vi uma matéria hoje de uma empresa no Rio, não tenho certeza, mas acho que sim. E ela gastava horrores, alguns números, em locação de espaço, infraestrutura para ter os seus colaboradores lá. E a pandemia provou agora que eles não precisavam de nada daquilo, eles já desalugaram o espaço e vão continuar, independente da pandemia ou não, todo mundo trabalhando em home office. Aí você vê como mudou completamente a estrutura, tem tudo a ver com o que você está falando, e agora as pessoas podem, algumas pessoas relatam que sentem mais dificuldade em estar trabalhando em casa por uma questão de costume também. Mas você abrir a porta do seu home office, ou você montou lá no seu quarto o local para você trabalhar, e você abrir a porta e almoçar com seu filho, com a sua família. É a gente voltando para o nosso núcleo e conhecendo ele, porque a gente perdeu isso. E olha a quantidade de tempo que as pessoas deixam de ficar nos trânsitos, poluindo o ar. E, sabe, é um mundo mostrando para a gente que a gente pode viver diferente. E eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, porque também a cooperação, a gente está dentro da nossa família, do nosso lar, sem precisar estar brigando no trânsito, sem precisar estar poluindo e convivendo conosco e com os nossos, que nós escolhemos, ou aqui ou antes, né? Ou fizemos uma programação e já escolhemos esses. Mas aí é outro assunto e vai ficar bem longo. São os primeiros contatos que a gente tem com cooperação na família, né? Então, quando os pais chegam para a gente, vamos fazer isso aqui junto. Alguns, né? A grande maioria que veio de uma geração anterior. E por isso a gente está tendo uma certa dificuldade, porque a gente está quebrando paradigmas. Essa é uma função. Exatamente o que eu ia falar, porque foi uma quebra de paradigma da sociedade. Coisas que a gente já tinha ciência que funcionava, por exemplo, o home office. Todo mundo sabe que determinado serviço é completamente 100% aceitável. Você precisar ir 1 ou 2 vezes da semana para fazer uma reunião ou coisa do tipo.
né? Você ter a comodidade, você ter menos custo, mais qualidade de vida, você poder dormir mais, não ter que acordar 5 horas da manhã para pegar um trânsito de 2 horas, né? São quebras de paradigmas que vieram refletir na sociedade. E nesse Paradigmas internos, né? Fala, Ben. nesse ponto também de quebra de paradigmas, né? E a gente vê que ainda com a visão de ampliar, né? Com esse conceito de ampliar a visão, quantas soluções foram propostas, né? Saindo, digamos, do quadrado, saindo do tradicional, né? Como opções e até de se ajudar mesmo. O cara que trabalha entregando na moto, entregando alguma coisa, já pode cooperar com, sabe? Termina se formando uma rede, às vezes, que não tinha se pensado nisso. E muitas vezes você tem uma rede onde o fornecedor já está pensando numa forma do restaurante entregar, então ele já tem a opção, inclusive novas opções de mercado para as pessoas, porque já está pensando numa marmita onde ele não, só para concluir, ele não que ele facilite o trabalho do restaurante, então já forma uma parceria com o restaurante, que forma uma parceria com o cara da moto, então assim, as pessoas estão se vendo como rede, como se ajudar. Eu vou voltar para você, Belinha, mas aqui eu não queria perder esse gancho. Eu estava conversando no almoço isso com o meu marido. Já imaginou as habitações começando agora a construir as novas habitações com home office? Entendeu? E assim, com espaço para home office, porque percebe como muda agora um contexto, geralmente o quê? São 2 quartos, as pessoas querem suíte e tal, mas agora tem que ter o home office, o espaço das bancadas para trabalhar em casa. E aí você começa a pensar na sua casa como um lar integrativo. Então, percebe que aí muda o paradigma dos engenheiros, dos arquitetos. Lá vem a arquiteta falar, deixa ela. Não, então, eu como arquiteta, isso é muito comum pra gente, porque 90% do tempo a gente trabalha em casa, né? Então, muitos dos clientes têm esse costume também. Meu irmão é advogado, ele sai do serviço e volta para trabalhar em casa. Então, assim, sempre nem que seja uma bancada, como você falou, uma bancada no quarto, uma bancada na sala, um pouco mais reservada. Precisa ter esse espaço de estudo, de trabalho. Assim, a gente vê que tem essa dificuldade hoje, porque as moradias estão cada vez menores, né? São poucas as pessoas que têm um ambiente grande para você morar. Eu, com a mudança aí para Recife, você achar apartamento grande é uma fortuna, né? Então, assim, em média 55, 60 metros quadrados, que são 2 quartos, com banheiro, sala, cozinha. Então, pensa você colocar tudo isso. Mas essa parte do escritório sempre foi analisada, é sempre pedida pelo cliente, né? A minha pergunta é: será que os empresariais agora não deixam de perder força? Percebe que muda também o paradigma, entendeu? A gente compete com espaço para empresarial também. Pense nessa empresa do Rio, que ela tinha andares no prédio. Então, assim, os empresariais agora perdem força. E eu penso assim que muda também o contexto das habitações, né? Eu percebi assim uma certa mudança nisso. Aproveitando o gancho de habitações, o próprio condomínio é uma grande experiência de cooperação, né? Onde as pessoas, com um investimento bem menor e uma despesa bem menor rateada entre as pessoas, conseguem ter um pouco mais de conforto. É relativo, no caso, né? Porque vai depender muito aí da vizinhança também. Mas o que eu quero dizer é que quando as pessoas se juntam em prol de um objetivo comum, tudo fica mais fácil. Entende? Seja uma vaquinha de um aniversário, seja se reunir para resolver um grande problema epidemiológico, por exemplo, uma grande pandemia. Então, assim, há suas questões, há seus problemas por conta do nível de consciência que a gente ainda tem.
né, de competição, de interesse, que a gente está vendo aí, não é nem interessante falar, mas de superfaturamento e etc. Todas essas coisas, o lado negativo também, que acontece nesses momentos de crise, né? A gente vê muita coisa boa e muita coisa ruim, que parece que é um momento de purificação, digamos assim, né? Aquela bagunça toda para poder limpar. É uma grande arrumação, uma faxina mesmo, que tira tudo, mistura tudo e depois organiza e seleciona cada qual no seu lugar, né? Funcionando corretamente, para que tenha essa questão da harmonia também. Isso a nível pessoal, em nós, e a nível externo também, coletivo, na humanidade e no planeta inteiro, né? Uma outra questão que a gente precisa ver também quando fala de cooperação é o respeito a normas e regras, né? Seja do que for. Considerando aqui a humanidade e o planeta, leis universais, por exemplo. E aí eu, como advogado que fui, a lei humana, ela demora um pouco para assimilar essas mudanças, sabe? Para uma lei ter vigência, ela leva um tempo. É tanta burocracia para isso funcionar que quando ela vem ser aplicada, o paradigma já mudou de novo. Então, a mudança de paradigma, porque a lei, o código, né? As leis universais, o código básico para a pessoa conviver em harmonia, ele precisa ser conhecido por todos. Até na lei existe uma máxima de que você não pode se excusar de não saber da lei. Entende? Você é obrigado a saber da lei. Mas quem é que vai ler? Sei lá quantas leis existem, não dá nem para. Né? Você pega qualquer área aí, tem pelo menos uns 2 códigos e algumas milhares de leis. Imagine você sabendo de tudo isso. Não tem como. Mas você precisa saber o básico. E aí, o que eu queria trazer também com respeito a isso é que cada um tem em si, vamos dizer assim, uma regra interna, uma legislação comum a todo mundo, né? Que pode ser observada a partir do ganho de consciência também. Então, isso não está fora, isso está em todo mundo. Quando você vê a morte, alguém ser massacrado, seja a idade, a cor, a raça, a classe social que for, no fundo, você sente alguma coisa. O mais insensível ainda sente alguma coisa. Porque é como se fosse você, né? Você vê um corte, quem não tem muita prática com saúde ou cirurgias e tudo mais, quando vê sangue, sente uma agonia interna. Então, parece que é algo natural, que já está dentro da gente e que pode ser acessado a partir de um determinado nível de consciência, né? É como se eu tivesse ali aquilo guardado em mim e cada patamar desse eu vou, a cada purificação que eu faço, a cada limpeza, a cada ganho de consciência, eu vou aflorando isso, né? Beleza, Tata. Dá uma saidinha aí rapidinho, já tu volta. Volta, por favor. E aí, é preciso que cada um também tenha voz ativa, né? A gente precisa ser ouvido. A gente está muito acostumado nessa sociedade a procurar salvadores, líderes, alguém que tem um norte, alguém que possa orientar. Tem muita gente perdida, realmente. E nós também estamos perdidos e procurando um norte. Onde é que é o oriente disso? Para onde é que a gente vai para poder me orientar aqui e seguir esse caminho, né? E me parece que isso não está em alguém, porque como somos únicos, somos iguais, mas, por outro lado, diferentes, né? No sentido de sermos únicos, né? E de termos um caminho único também, uma ideia única para trazer para o mundo. Então, essa voz precisa ser trazida, falada. A gente precisa conhecer a nós mesmos para saber o que é que a gente veio trazer para o mundo. E aí ocupar essa função dentro de um sistema de cooperação, né? Para não estar fazendo a função que deveria ser de outro, e ela seria muito melhor cumprida sendo feita por aquele outro do que eu estar fazendo uma função que não é a minha, apesar de eu poder fazê-la, entende? Então é como numa empresa, alguém ter um conhecimento básico em todas as funções da empresa, mas só que ele é especialista em uma área. E aí ele vai ter que assumir o papel de outra pessoa, vai fazer mal feito, vai fazer sobrecarregado. Então a gente, assim, eu, no meu caso, consigo perceber que está meio cada um numa função diferente e as pessoas estão precisando encontrar essa função específica que vieram fazer no mundo, entende?
E aí essas pessoas precisam ter voz, elas precisam colocar para fora isso. E falta também acolhimento de quem quer falar, muitas vezes não é ouvido. Então, sempre está procurando um salvador, onde é que eu posso me espelhar, quem eu posso reproduzir, e falta autenticidade, falta originalidade, falta ser quem a gente é realmente, dentro, com todos os defeitos, com todas as habilidades, com todas as possibilidades que a gente tem de ser quem somos, né? Um ponto que eu quero ressaltar é assim, procurar ajuda não está errado. Pelo contrário, né? Não está errado. O que está errado é você deixar de seguir o que você acredita, aquilo que você tem dentro de você, por conta que alguém te falou aquilo, né? Eu acho que hoje a gente tem muita informação que é para ajudar, às vezes, mas aquilo não cabe com você, não casa com o seu sentir, né? Então, assim, você ter, o que a gente costuma falar, ter vários pontos de vistas para ter uma visão um pouco mais ampliada, para ter um ponto maior de partida. A sua visão, né? A sua visão. Construída a partir de outras. Sim, a busca é necessária até certo ponto, né? Até esse momento que você consegue se desenvolver. Como a gente vê uma criança, por exemplo, que precisa de um andajá, de um auxílio do pai, né, ou da mãe, ou de um equipamento, e quando ela cresce um pouquinho, ela consegue ir por si só e caminhar por si. É extremamente necessário, principalmente para quem está desorientado nesse mundo, né, como a gente está vendo, que busquem, sim, orientação, e que essa orientação possa te orientar a partir de você e não dele mesmo. Né? Que esse orientador busque o melhor que você tem, e não o que ele quer te dar ou quer te colocar. Né? Que seria a função primordial do coaching, por exemplo, é buscar tirar da pessoa o que é que ela tem dela, que é só ela que tem. Fala, Belinha. Vocês chegaram num ponto que eu acho bem interessante, a questão de... É porque, assim, a gente... Eu não sei se foi a professora Lúcia Helena que já chegou a comentar que somos humanos com características diferentes, somos seres diferentes, né? Com habilidades, com inabilidades, e tem algo que nos cabe fazer que não cabe a mais ninguém fazer, justamente por toda essa bagagem que eu trago. Então, tem algo que desde que eu passei, desde que eu vim para essa existência até o momento que eu estou hoje, que é mais viável que eu faça do que outra pessoa faça, por tudo isso que eu já passei, porque não estamos aqui por acaso, né? O acaso a gente já viu que não existe, né? A gente, pelo menos, a maioria acredita aqui no grupo que não é bem por aí, essa ideia do acaso. Então, assim, e muitas vezes quando a gente se inspira, na questão que você falou, né? Às vezes a gente está perdido e aí vai buscar a orientação de alguém. Mas muitas vezes a pessoa a quem a gente vai buscar orientação, ela passa com a maior boa vontade, com o maior, sabe, um sentido de cooperação mesmo, de colocar para você o que fazer, mas ela está vendo com os olhos dela, né? É o que a Natasha falou, das várias visões, né? E os olhos dela não é o meu olho, não me cabe ver com os olhos dela, ou ter o entendimento que ela teve, o meu entendimento é outro. Então, assim, o que eu estou percebendo ainda, que eu sempre falo aqui nos nossos estudos, né? Que cada vez que a gente traz um assunto e que alguém coloca, faz algum posicionamento, a gente vê que não existe uma visão das coisas, existem várias visões de uma mesma coisa. Então, depende muito de pontos de vista. Aí já entra naquela questão de estar certo e errado. Então, quando você solta tudo isso, quando você... Aí já entra o ego também, porque você começa a desapegar de tudo isso. De eu querer ter razão, e a minha visão, e a outra visão. E você começa a ouvir os outros. E o que os outros têm para cooperar com você, no sentido de aprendizado. Então, eu trago o que é que talvez eu não esteja correta, talvez eu não tenha razão nisso, talvez não seja bem assim, talvez minha visão esteja equivocada. E muitas vezes a gente também, por próprio paradigma que a gente está acostumado, eu estou muito na questão de quebrar paradigmas, né? Nessa fase que, inclusive, a gente está aqui em casa, não tem muita opção, a gente tem que se olhar, tem que olhar o que a gente está fazendo, o que é que a gente quer. E aí vem essa questão de você abrir mão, de você, sabe, ver que as possibilidades são muitas, que outra pessoa no seu lugar faria diferente, sabe? E assim,
quando você citou de pessoas perdidas e a gente tentar buscar, encontrar esse caminho, às vezes a gente vai atrás de alguém, essa referência, né? Porque a gente vai atrás de referências de que deu certo. Eu vou buscar uma referência de uma pessoa que faz o que eu gostaria, ou que está onde eu gostaria de estar. Então, muitas vezes a gente usa essa referência. Mas a gente buscar na gente se é realmente essa referência que a gente quer. Porque, como a gente falou, às vezes não é no lugar dela que eu quero estar. Eu tenho um outro lugar, eu tenho uma outra função que me cabe pelas minhas habilidades, por tudo. Então, assim, tirar desse peso de precisar ser o que a sociedade está dizendo que eu tenho que ser. E encontrar em mim o que eu sou. E a partir daí, do que eu sou, ver em que eu posso cooperar. Imagina se a humanidade, cada um, conseguisse encontrar esse lugar que é próprio, que é único, que só você tem e que você pode contribuir a partir daí com os outros. Então, seria uma corrente onde cada um estaria complementando uma função. Porque não estariam todos almejando a mesma coisa, sabe? Então, assim, quando você solta tudo e você busca o seu, que só lhe cabe, e que você consegue ver o dos outros, e o que é que a gente pode juntar para somar, a gente vai ver que, no final das contas, o que a gente soma termina formando um elo, e muitas vezes o uno caminha para essa unicidade que a gente fala tanto, né? Caminha para esse porque termina agregando tanto o que você tem com o que cada um da gente aqui tem, juntando, se complementa, se completa e vai formando o todo. E aí volta para aquele princípio, né? De que somos partes de um todo, e que todos somos um. Então, e a caminhada fica mais leve, né? Porque você está fazendo a sua função. É muito bom fazer algo que você gosta. A gente não vê o tempo passar, né? A gente aqui no grupo, principalmente, a gente conversa às vezes 2, 3 horas, às vezes até presencialmente, quando é possível, 4, 5 horas conversando sobre o assunto, debatendo, briga, discute e tal. Mas no final sai alguma coisa e fica mais leve. O que eu quero dizer é, quando você faz o que a sua vocação chama, você não sente o peso de fazer, né? Porque aquilo lhe alimenta, parece que você ganha mais energia, né? Você tem mais energia. E não cansa, não cansa, você não cansa fazendo o que você gosta. Seja o que for, quem gosta de cozinhar, quem gosta de fazer academia, gosta de cantar, o que for. Só que a gente não tem uma estrutura preparada para um trabalho que as pessoas gostem. Geralmente elas vão porque isso, porque aquilo outro. Não é pelo trabalho em si. Então é porque dá dinheiro, ou é porque é mais fácil para mim, ou é porque é mais perto, ou é porque... Então tem uma série de situações que a gente coloca na frente, né? E muitas vezes isso vai assim do que também uma questão que eu percebi de mercado, quando a gente tenta se enquadrar em novas coisas no mercado, né? Então a gente vai em busca do que o outro, a necessidade do outro, o que é que o mercado está pedindo. Mas muitas vezes o que o mercado está pedindo não é o que eu peço enquanto ser, enquanto, né, essência. Não é o que eu vim fazer aqui. Então, muitas vezes a gente vai por esse caminho do que o mercado está pedindo. Então, eu tenho um certo sucesso, eu sigo um certo fluxo, sigo um certo caminho, né, que é o que está aí, digamos, é o que tem para hoje, é o que está se mostrando, é o que eu preciso fazer, é o que eu quero agora, é o que eu preciso passar, o que eu preciso experimentar. Mas, muitas vezes, quando você olha o caminho, olha dentro, né, você vai ver que é possível chegar num lugar sem trilhar isso aí, porque é como eu falei no início, às vezes você chega, trilha tudo isso aí, quando chega lá ainda continua faltando, e aí depois você começa a procurar o que é que está faltando, e você descobre que o que está faltando é interno, é você enxergar quem você é, o que você veio fazer aqui, independente de qualquer coisa fora dos outros, ou que lhe contem, ou lhe digam, ou lhe cobrem, ou que lhe tragam como conceito, ou como é o que o mercado pede, ou é o que o momento pede. A pessoa tem que ser assim, a pessoa tem que ser competitiva mesmo, a pessoa tem que trabalhar 24 horas por dia. Não, assim, eu não penso que tenha que ser assim. Para algumas pessoas pode ser que seja assim, né? Porque foi o que ela veio fazer mesmo, ela veio para trabalhar, mas para outras pessoas não.
Então, assim, você querer sempre achar que o do outro está certo, eu tenho que fazer porque o outro faz assim, muitas vezes não é bem por aí o caminho, né? Quer falar, Lei? Fala. Pegando uma coisa que Tata falou lá no comecinho, em relação ao autoconhecimento, eu acho que é bem importante aí nesse momento, porque como a gente vai saber se é meu, se é o que é do outro, se a gente não se conhece, né? E outra coisa, o momento que a gente está é uma oportunidade da gente tentar entender melhor isso, mas se a gente não se conhece tão bem assim, a gente pode usar essa oportunidade de forma negativa, né? Como o Rodrigo começou a citar aí, até não se estendeu, né? Porque quantas pessoas não estão se aproveitando desse momento de forma negativa? Uma cooperação que, na verdade, é para si mesmo. Então, não é cooperação. É se aproveitando de uma necessidade do outro, e aí vai e entra na rede, e inventa e tal. Então, é você ser assim, consciente do que você tem dentro da sua essência, não seguir esse ego que a gente comenta, né? O que sou eu, o que é o que os outros estão dizendo que era para eu ser, e ter esse conhecimento e aproveitar as oportunidades usando isso que é complicado, não é fácil não, mas também não é impossível, né? E é uma caminhada que a gente precisa começar a dar, né, os passos. E olhar para trás e dizer, não, eu estou no caminho certo, não é por aqui não. E aí tá nessa análise, né, constante, né? De como essas escolhas, né? Para não chegar no final da meta lá e aí identificar que não era aquilo. Então, esse momento também é um momento dessa questão de cooperar com você mesmo, nesse sentido, assim, com as suas partes ali dentro que ainda não estão muito unidas. Para depois, você estando inteiro, né, poder se doar para o outro, né? Nesse sentido da cooperação que a gente está tentando levar por esse caminho. É a afinação de si mesmo primeiro, para depois poder tocar com um instrumento afinado, completo na banda, né? Assim, analogia. Então você, como ser humano, se organizar primeiro, né? Buscar isso realmente, porque a gente só consegue achar isso na experiência. A gente vai testando, vai vendo se é isso mesmo, vai tendo o sentimento. Você precisa observar, auto-observar-se, né? Para saber o que é que lhe faz bem e o que é que não faz. Então, vai testando. Eu, por exemplo, já passei várias áreas, tive vários recomeços e tal, mas a ideia é buscar aquilo que me faz bem, no sentido de que combina com a minha essência. Eu estou fazendo aquilo por vontade, não por necessidade, entende? Ou porque alguém disse que tinha que ser assim. Muitas pessoas sofrem com isso, né? A questão da formatação mesmo, das famílias que querem os engenheiros, os advogados e os médicos, que não têm vocação para isso. Não é que não é possível, é que não tem vocação. Muitas vezes a pessoa é hiper inteligente e tal, mas a vocação dela é outra coisa. Então acho que isso é bastante importante, isso mexe muito comigo, porque foi assim que eu vim descobrindo qual é meu caminho, sabe? Tentando me adequar ao que está aqui dentro, não ao que está fora, nem ao que disseram para fazer. Isso você é meio teimoso, né? Vamos dizer assim, porque não está fazendo o que estão dizendo, que o comum, que a, a maioria está achando que é melhor. Então, é imprescindível o autoconhecimento, é imprescindível você descobrir esse objetivo comum, porque como é que você vai saber onde vai cooperar se você não sabe o que é que lhe faz bem, né? E como você falou, a cooperação ela vai servir por dois lados. É um jogo de equipes, né, por exemplo. O mal contra o bem, o que seja, os dois estão baseados em cooperação. Juntos somos mais fortes, dos dois lados. A questão é o objetivo. Né? Para onde for, a cooperação ela é forte. Então, escolher esse objetivo que seja bom para todos, inclusive para o mal, apesar dele ser inconsciente disso. Ou de quem quer, por exemplo, superfaturar uma compra de respiradores numa pandemia, ele vai estar prejudicando a ele mesmo lá na frente. Só se ele tiver consciência de que toda a estrutura faz parte dele mesmo. Enquanto ele não tiver consciência, ele vai praticar atos
que ele está tendo uma ilusão de que aquilo é bom para todo mundo, né? Óbvio que são casos, às vezes, são excessos, né? É a extremidade de um polo, muitas vezes. Eu queria só fazer uma lembrança aqui do começo. A Belinha falou da troca, que não seria bem troca. Eu tenho um pensamento assim, de que fluxo não é troca. Existe uma troca, mas não é da mesma coisa, né? É um fluxo. Então, quando eu tenho para dar, eu não preciso daquilo. Então, eu vou dar o que eu tenho. Eu não estou precisando. Eu tenho sobrando. Então, eu dou. E recebo outra coisa. Então, meio que vira uma roda, um fluxo. Não uma troca, mas um fluxo, sabe? Gira, começa a girar. Começa a passar por um, por outro. Isso vai dando sustentabilidade a um sistema, né? Cooperativo, digamos assim. Alguém? Ninguém? Alguém se manifesta? Tatá, você está por aí ainda? Ó. Bom, e assim, o que é que a gente faz então para ser um pouco mais cooperativo, fraterno, unicista, né? É essa busca realmente de ler livros, assistir palestras, procurar assuntos que tratem sobre isso, né? E principalmente sobre valores humanos. O que são valores humanos, né? São nossos guias, né? Para a gente começar a ter uma mudança de consciência também, de paradigma e tudo mais. É um processo lento. Essa caminhada evolutiva, ela pode ter seus pulos, seus saltos, suas acelerações, mas na maioria das pessoas ela é lenta. Algumas pessoas que querem fazer, né? Você vê a questão da vontade. Quando você realmente quer e você vai atrás, você parece que gera uma energia tão forte que você salta, né? As mães, por exemplo, quando querem resolver as coisas para o filho, já sai, derruba tudo por aí, e é uma energia tão forte que vai lá e faz. Casos de salvamento, né? Por exemplo, de mães que salvam filhos num salto assim, num momento que ela nem pensa, não dá nem para pensar. Ela age só, né? É um impulso que é direcionado, ela sabe o que está fazendo sem saber. Meio que é intuitivo, né? Mas E ouvir a eu intuição queria fazer só uma observação, que você colocou filme, documentário, mas acho que o mais importante é você procurar dentro, né? O que você pode fazer para cooperar? O que você pode ver, o que você faz que pode ter relevância? No seu bairro, na sua casa, no seu vizinho, na empresa, sabe? Um pequeno ato. Um pequeno ato. dentro de casa, né? E só complementando o que a Natasha está falando aí, é tão legal, assim, quando você entra nesse processo de cooperação, porque, assim, como eu falei no começo, esse grupo nosso é mais ou menos isso, né? A gente vai estudando, aí leva a um outro conceito, que aí a gente vai procurar um livro, que aí lembra de alguém, e ele meio que, naturalmente, isso acontece. E é muito bom, a gente não consegue. Você vê, o nosso grupo termina que eu vejo informação que serve para a Natasha, na mesma hora eu já coloco para a Natasha, e aí, quando ela vai ver, a gente descobre que tem sincronicidades, que o que Natasha leu aí serve para Rodrigo, que Rodrigo coloca, e aí me trouxe uma resposta que eu estava procurando. Então, termina entrando até na sincronicidade do processo todo, porque a coisa anda, né, flui, como o Rodrigo estava falando, né, da troca, não é necessariamente uma troca, eu te dou isso, você me dá de troco isso, não é um troco, é um dar e receber, é um movimento de doação e de você receber também, é um movimento de você ajudar e de você ser ajudado, é movimento, essa coisa fluindo, e meio que vicia, né, a gente vive trocando livros e cursos e informações, e ver quem é que ajuda o quê, lembra de alguém, aí a gente já vai colocando lá. Imagina a gente fazendo isso numa escala maior, né? A gente está, basicamente, esse grupo ainda é pequeno, mas essa, inclusive, é uma ideia, né, que da gente ampliar isso aí, já que está fazendo tão bem, e contar um pouquinho dessa nossa caminhada, porque foi exatamente por cooperação e por afinidades que a gente se juntou, né?
foram, a princípio, afinidades, e depois a gente viu que existem coisas em comuns que a gente pode somar e que eu sozinha não ia conseguir fazer, e que vocês cooperando comigo ia conseguir. E aí Rodrigo também viu coisas que ele queria fazer e que se a gente cooperasse com ele, a gente ia conseguir, ele ia conseguir realizar, talvez sozinho não tão rápido. Natasha da mesma forma, Lei da mesma forma, Tatá da mesma forma. Então, assim, esse é um exemplo basicamente nosso, né, do grupo, e que se a gente conseguisse ampliar e que cada um, né, que inclusive essa ideia nossa, a partir de agora, né, conseguir aumentar isso aí, isso gera um movimento que você não quer parar. Agora, imagina uma humanidade nesse movimento, porque escassez, ela não existe, né? Não existe escassez de nada, como a professora Lúcia Helena mesmo fala, né? Não existe pobreza, existem humanos sem coração, que não conseguem enxergar o outro, né? Não existe um indigente, não é uma questão que tem um indigente na rua, que não sei... Não, é que eu acostumei a passar por ele na rua e não vê-lo como um ser humano, não vê-lo como uma pessoa, eu acostumei com isso, né? Então, a gente precisa mudar pensamentos e enfim, era mais ou menos isso que eu queria complementar de Natasha. Plantar sementes, né? E regá-las. É isso. Fazer a limpeza do jardim, plantar as sementinhas para que lá na frente floresça. Essa parte da experiência prática, né, que a gente vem tendo aqui, muitos dos insights eles saem no decorrer da caminhada, né? Então, tipo, o que você falou aí, a prática no grupo é o conceito, basicamente, de cooperação funcionando. Então, ele pode funcionar no micro e no macro. E funciona no macro, a questão são os interesses, né? É preciso haver interesses comuns, é preciso haver afinidades, que é justamente o que você falou. A gente se junta e se encontra por afinidade. Então, é necessário que cada um comece a ter uma vibração, se quiser, no caso, viver num mundo melhor, vibrar para um mundo melhor, né? A questão da parede de tijolos só pode ser feita por tijolos. Vibrar melhor, né? Não é Vibrar nem tanto melhor. vibrar para um mundo melhor, é vibrar melhor, porque você Já de faz parte agora, do mundo. para que isso ressoe, né? Tenha uma ressonância e impacte outras pessoas. A gente vê vários exemplos aí de atitudes, né? Quando um começa e o outro vai fazendo, muitas vezes ou por medo, ou por insegurança, ou por inconsciência. Não estava vendo, não estava tendo aquela visão de mundo, e alguém tem uma visão e vai lá e pratica um ato, e aquilo inspira os outros e vai levando. Então, esse tipo de interação que a gente está fazendo aqui é interessante alargar mais para frente por conta disso, né? Cada um podendo expor, ter voz, para pelo menos dar sua opinião. Lembrando que se nós somos parte de um todo, então cada parte dessa tem relevância, interfere, somos interdependentes, né? Então, se alguém tem algo para falar, por mais que pareça algo do ego ou algum sentimento que não seja tão positivo e tal, ali tem algo a ser tirado e dá para ser absorvido, dá para ser peneirado para buscar uma essência. Então, as pessoas têm muito medo, né, de falar e de expor sua opinião por conta do que é que os outros vão falar sobre isso. Não é uma dificuldade que todo mundo tem. É normal, paciência, né? O que não pode é deixar de fazer. A gente não pode deixar de cooperar nesse sentido, de levar a nossa ideia, de levar o que a gente tem. Por mais que isso seja parecido com algo que alguém disse, que alguém descobriu em algum lugar, eu acho que essa questão de propriedade intelectual, de autoria, isso lá no futuro não vai ser tão relevante, sabe? Porque a ideia ela é captada muitas vezes, a gente é só um canal. E óbvio que todo mundo tem ainda a questão do ego, de ter seu reconhecimento, sua relevância, porque veio por você. Mas é muito mais interessante ver essa ideia sendo praticada, né? É um conceito que você tem sendo exercido, experienciado, do que a gente ficar só na nossa cabeça pensando que vai contribuir só pensando, né? Só pensando. Não colocando isso em prática, não levando isso para o mundo. Então, muitas vezes a gente não leva. Será que vai
Algumas pessoas têm essa dificuldade, né? Só defendendo minha parte aqui, um pouquinho, é que o tempo também é algo delicado, porque não é no nosso tempo. É difícil, né? Explica, Difícil mas não justifica. soltar o tempo das coisas, assim, entender o timing é a palavra. Sabe assim, quando você tá, eu não sei, todo mundo cozinha aí, eu não sei se todo mundo cozinha, mas a hora de apagar o fogão, ou a hora de mexer a panela, sabe? Vai fazer diferença no tempero da comida, ou no sabor da comida. Mas é isso. Alguém quer trazer considerações finais aí, a gente já vai com 1h30. Tá mudo aí, né? Sei. Considerações finais é com Leilane, que sempre faz ó. Resumo aí. Não, assim, eu queria só dizer, fazer um resumo para mim, mas não precisa ser o fechamento, né? Em relação a tudo que foi dito, que a gente, no final, o que é que a gente veio fazer aqui? Tipo, onde é que a gente quer chegar? Se, ao meu ver, para mim, é uma evolução do que eu era quando eu cheguei para o que eu vou ser quando sair. Se eu quero uma evolução, o que é que eu preciso? Eu preciso estar vivo para poder chegar nessa evolução. Então, é como se fosse um caminho de volta. Para eu estar vivo, eu preciso o quê? Me considerando como um organismo, como foi dito aí, de ter todas as partes do organismo funcionando, né? E se é um organismo eu, se é um organismo nós, mas cada pedacinho está funcionando de forma equilibrada, então cooperativa, né? Então, e como a gente consegue essa cooperação? É a gente conhecendo, se autoconhecendo, cada pedacinho se conhecendo a sua função. Se eu sou uma célula, se eu sou um vegetal, qual é a minha função ali naquele organismo, e aí eu tentar funcionar dessa forma. Então, se eu vim aqui e tenho o que é que eu acho que eu tenho para contribuir é a minha parte. O bem pode ser o mesmo, que ela está viva, a evolução, mas a minha parte é minha, o foco, vamos dizer, a meta é aquela, mas a minha forma é uma, a sua é outra, a sua é outra. Mas juntos a gente chega lá. Então é meio complexo, mas é isso. Tipo, o entendimento, assim, é bem assim. Thaisa tá por aí? Acho que não. Tá não. Sumiu. Bom, basicamente é isso aí que a gente conversou. O que saiu não foi um roteiro, mas foi o que a gente tem para dar, por enquanto, nesse momento. Aproveitar a oportunidade para agradecer, né? Que a gente vem construindo até aqui também. Dia a dia, semana a semana. As conversas, os entendimentos que a gente tem ou não. As conclusões que são iguais ou não. Mas isso é o que o Edley falou, realmente. A gente tem um objetivo comum, macro, que é todo mundo poder sobreviver aqui de uma forma melhor, por enquanto, e depois poder viver, né? Ou ser vivido, se deixar viver por essa essência que a gente tem, né? Deixar que essa essência que nos habita, essa parte de Deus que a gente tem em nós, nos conduza e viva em nós, através de nós. Isso é um conceito interessante também. E aí sim a cooperação vai funcionar, a fraternidade vai funcionar, um sistema equilibrado, harmônico, né? Apesar de todas as suas diferenças, poder fluir, né? Tem diferenças nas aparências, tem diferenças nos caminhos, mas há essa igualdade no que todo mundo quer. Todo mundo quer uma coisa só, ser feliz, no final das contas, né? Então é preciso que a gente tenha essa felicidade primeiro em nós, busque isso, para poder doar, para poder... Não é doar, é fazer com que a pessoa veja a felicidade dentro dela também. Não só... Porque você não dá felicidade, a felicidade está dentro da pessoa, ela precisa descobri-la, né? Reconhecê-la, como a gente fala aqui. Então é isso. Só complementando, falando de felicidade, aí tá dentro, só precisa descobri-la, compreendê-la, meio que ouvi-la também, né? Assim, dar atenção a ela, né?
É retirar essas distrações, né, que a gente tem, que está envolvendo tudo isso que a gente falou, todas essas distrações de o que é sucesso, o que é em primeiro lugar. Eu estou focado aonde, pelo amor de Deus? Qual é o meu foco? O que é que eu quero? Ah, eu quero sucesso, quero dinheiro, quero um relacionamento, quero o quê? Tá, qual é o meu foco? Mas isso vai me trazer o quê lá no final? Será que eu sei? Eu não sei, então vou ver. Testa. Aí vai lá, quebra a cara, ou não, dá certo. Sabe? É como você falou. Então, eu perceber, me auto-observar se isso está fluindo na Não, e minha tá vida ou tudo não. bem querer tudo isso, né? Tá tudo bem querer São fases, fazer né? tudo isso, ter dinheiro, ter carro, ter emprego, mas concomitante com esse despertar interno, né? Eu acho que é o mais importante. Quando você alinha as duas coisas, quando você caminha com os dois juntos, cooperando os dois focos, né? Você chega lá e o sucesso é muito maior, né? Porque você vai estar preenchido dentro também. É o que a gente está tentando, né? O que a gente está tentando fazer faz parte dessa caminhada, né? Os que chegaram lá, eles dão algumas dicas para a gente do que é que importa, né? E vem sempre aquela frase que a gente questiona, né? Todas as respostas estão dentro de você. Aí vem aquele negócio, aparece, vamos buscar, cadê? Eu quero ver onde é que eu acho, né? Que é natural, mas assim, considerando esses conhecimentos todos que a gente vai ouvir, de experiências, né? Porque a gente, como o Rodrigo falou, a experiência é que vai ter um significado para mim, vai representar alguma coisa. Às vezes eu passo por uma situação que eu não, que outra pessoa passando não consiga enxergar, mas de repente dá aquele estalo, né, Rodrigo? Aquela que vai assim, e agora clareou, e agora eu já penso em, encontrei a resposta, e vem aquela resposta, e assim a gente vai caminhando, né? E a gente vai, essa busca da felicidade que a gente veio, e cada um busca ser feliz, cada um de um jeito. Então, assim, tudo está dentro. Ou como a Natasha falou, né? Obviamente, o seu lazer está dentro, as pessoas que você se relaciona estão dentro, o carro, a casa, o apartamento, não tem nada de errado nisso, mas é como se fosse um estado de espírito, digamos assim, é um estado, é uma frequência que termina alinhando tudo, né? A gente também falando de frequência, que a gente também estuda um pouquinho, é como se fosse uma frequência que termina colocando coisas no caminho, é a sincronicidade acontecendo e as coisas vão se realizando de forma a não descompensar, porque você vê aquele ditado, né, que a gente fala, sorte no jogo, como é? Azar no amor, sorte no jogo, né? Então, assim, parece que você tem que ter uma coisa ou outra. E quando você vai realmente alinhado com o que você é, o que você veio fazer, o que você veio ser, então as coisas ser e ter naturalmente acontecem assim, meio que caminhando. Pelo menos é isso que a gente está meio que buscando, é isso que a gente está estudando, é isso que a gente está vendo os que já conseguiram, né, alcançar esse lugar, falam e que mostrando uma outra opção do que a gente está acostumado, que é um caminho muito material, né? Já está entrando nessa coisa da ciência, né? A ciência e a espiritualidade, elas eram apartadas, assim. A gente já está num momento também de que a ciência e a espiritualidade, elas já estão começando a se encontrar, porque uma não anda sem a outra, né? É meio que elas fazem, está tudo entrelaçado. Então, não tem como eu tirar, digamos, de um objeto, eu analisar somente a forma sem ver a cor do objeto. Eu, quando olho para um objeto, eu descrevo a forma, mas eu naturalmente vi a cor que ele tem. Então, eu posso descrever somente a forma, mas eu não posso ignorar que ele tem uma cor. Então, assim, voltou. Então, é meio que isso aí, a gente vê essas possibilidades, sabe? Ir mais leve, ir solto, e sem obrigações. Eu não tenho que ser igual a ninguém, eu não tenho que necessariamente agradar ou falar de certa forma, porque as pessoas vão ver, sabe? É muita preocupação com fora. E quando a gente tá dentro bem, a preocupação com fora meio que diminui. Tem uma máxima, né, Belinha, de Jesus, que resume isso bem, que é buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo.
Essa é a questão. E esse é o caminho do amor. O caminho da dor vai primeiro pelo ter. Depois você descobre o que é o ser. E esse caminho do amor é ser primeiro para depois ter. Porque esse ter, ele é mutável, ele passa, é transitório. Você tem durante um tempo. E o que você é para sempre. Então, ainda bem que a gente pode mudar, ainda bem que o ser humano pode mudar. É bom ressaltar isso também, porque a gente às vezes tem uma imagem de pessoas do nosso ciclo, da nossa vida, que a gente fica com aquela imagem, registra aquilo, às vezes a pessoa até muda, mas na nossa mente aquela pessoa é daquele jeito e a gente associa ela ou relaciona ela a uma situação, sei lá. Você vai conhecer, você vai se lembrar, né, de um pirangueiro, você vai se lembrar de um chato, você vai lembrar de um agressor, você vai se lembrar de uma pessoa gente fina, legal, etc. Então, assim, essa imagem que a gente cria, ela pode Explicar o ser que é mudada. pirangueiro. Você tem que explicar o que é pirangueiro. Mão de vaca, sei lá, qual é o outro nome que diz? Suvino. Aí é como, Natasha? Travou ela para mim. Eu como filha de nordestina, eu conheço, né? Mas Como é aqui que é mais chama mão aí? de vaca mesmo. Então, assim, É muito cruel, Rodrigo. A expressão, a primeira impressão é que fica, é muito cruel. isso. Então, essa imagem ela pode ser mudada, só lembrando isso. E assim como nós também podemos mudar a nossa visão de mundo, e isso é essencial, necessário, e não tem outra forma de você seguir em frente sem mudar seus paradigmas. Isso é o mínimo que a gente precisa fazer. É um trabalho árduo, é um trabalho que é simples, mas é complexo ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem muitas variáveis nisso, a gente tem muitas situações externas que nos distraem ainda. Tem, tem assim, incentivo, né? Ninguém incentiva isso, essa busca interna. É algo que geralmente as pessoas vão por si buscar isso. Então, o Estado não incentiva isso, o governo não incentiva isso. É incentivo mínimo, 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 mínimo. Então, assim, procurar estudar questões de espiritualidade, de filosofia, né? São vários os caminhos, não importa por onde você vai, como o Belinha falou, não tem nada desconectado, né? Tá tudo conectado, tudo interligado e por conta disso vão chegar ao mesmo fim. Seja por onde for o caminho que você vá, vai chegar no centro, do mesmo jeito. Vai chegar naquele objetivo que é o objetivo comum da humanidade de crescer, evoluir, se tornar um só. Aliás, se tornar um só não, porque já é. Se perceber como um só, né? Se ver como um só, e não se ver separado. Isso é um salto de consciência, é um pulo na vida de alguém, porque você revê atos, você revê comportamentos, você revê. Leva um tempo, né? Porque você ainda continua fazendo maldade, você ainda continua com as suas sombras, né? Todo mundo tem esse lado. O negócio é não dar ouvido a ele, no sentido de quando eu tenho duas vozes, eu vou ouvir a luz, não a sombra. Mas também eu não posso negá-lo, né? Rejeitá-lo. Eu tenho que integrar. Então, eu assumo que eu tenho meus problemas e pronto, está tranquilo, está tudo bem, como a Natasha falou. A gente tem nossas sombras, a gente às vezes é grosso, a gente grita com o marido, com a esposa, com o filho, com a mãe, a gente ainda tem racismo, a gente ainda tem preconceito, a gente ainda tem um monte de coisa. E eu digo a gente porque se a gente é um, é a humanidade, e isso está dentro da humanidade. Eu comentei outro dia aqui que é como se cada um tivesse pego um pouquinho do lixo da humanidade para fazer uma limpeza, né? Então, como a gente é parte da humanidade, se a gente fizer o nosso trabalho individual, a gente vai estar cooperando e contribuindo para que a humanidade fique um pouco mais limpa, né? Ou melhor, lá na frente. É um trabalho que precisa ser feito agora, né? As fundações, os fundamentos precisam ser revistos agora para que nasça lá na frente, para que floresça lá na frente um mundo melhor. E paciência, a gente talvez não esteja aqui para ver, mas a gente está aqui para fazer e contribuir, né? Então esse é o momento que a gente está aqui agora. Independentemente se acredita ou não em reencarnação, em outras vidas ou o que seja, fazer por fazer, não fazer porque tem uma troca, ou porque eu vou ganhar, ou porque eu vou viver nesse mundo. Não, é pelos outros. E se você acredita em reencarnação, ótimo. É você que vai voltar para viver no mundo melhor.
Mas é isso. Resumindo. Ah, tá, você que saiu e voltou agora, quer fazer uma conclusão? Não? Beleza. A sua conclusão, rapaz. Sua conclusão, sua autenticidade. Eu voltei, né? Já falou tantas coisas, eu não acompanhei. O resumo melhor é o de ler. Ah, tem uma frase aí. Você Quer já ler? perdeu também. Tá, lê aquela frase aí. A frase do dia é: cooperação entre as partes da mesma família consciencial é a única solução para encontrarmos unidade, produtividade e evolução inteligente. Muito bem. Esse trecho dessa frase é de um texto nosso. Foi digitado por mim. Esse aqui, principalmente. Mas há contribuições aqui externas, há contribuições internas e há contribuições exoconscientes também, É às um vezes, por sistema, insights. tá tudo interligado. Tá. Então, a partir dos insights. E aí a gente entender isso, né? Que a gente contribui como parte, realmente, como um canal. A gente tirar... É por isso que eu falei da questão da propriedade intelectual. A gente tirar essa questão de que sou eu que fiz. Você não fez nada. Isso é um canal. Né? Você ajuda, você participa. Então, quando a gente tira esse peso, tira a culpa, tira um bocado de coisa, não tirando responsabilidade que a gente tem, mas a gente consegue ficar mais leve, né? E deixar também que isso venha, que isso flua, que essa vocação da alma que todo mundo tem, a sua, basta só achar, e quando achar, parece que é a plenitude, que é o que dizem, você consegue trazer para o mundo esse canal. Pelo seu canal vai vir a sua parte, né? Para contribuir. E quando chega nesse lugar, né, parece que tudo que você passa tem um propósito, tem um porquê, e meio que você se basta. É meio que tudo é suficiente. É meio que simplificar as coisas, né? E você percebe que muita coisa a gente coloca sem necessidade, sabe? Coloca, talvez nessa busca, né? De buscando o que é, eu vou buscar, então eu trago. Quando eu vejo minha mochila tá cheia, e aí isso aí traz peso, e aí, né? Então, quando você vai abrindo mais a mente, sem peso, sem cobrança, sem buscando esse lugar mais neutro, digamos assim, sem procurar uma visão de estar certo, de estar errado. As coisas simplesmente acontecem, simplesmente você vivencia, você experimenta, né? Você traz aprendizado, e aí você ganha consciência e você decide o que fazer com aquilo. Você ganha, você decide, eu agora posso usar o meu livre-arbítrio, né? E aí, sem cobrança, sem precisar estar dando satisfação ou né, trazendo coisas desnecessárias para que a gente venha aqui crescer, porque a gente veio aqui, tipo assim, a gente procura tanto o nosso propósito, né? Mas é como o Lei falou, se a gente for ver, analisar de uma forma bem simples, trazendo para a simplicidade, a gente meio que sabe o propósito de todo mundo, que é evoluir, é chegar aqui diferente, sair daqui diferente do que entrou. É isso que todo mundo veio fazer aqui. Ninguém veio fazer nada diferente, né? E aí, nesse caminho, que é da caminhada, aí vem os aprendizados, vem as experiências, vem os entendimentos, vem você ter acesso ao que você não tinha, você conhecer o ser que você é, independente da situação que você está hoje, ou do que você foi em outras existências, porque quando você tem o contato e que o seu impulso, que é o que está mais interno, que não pensa seu, que reage, né? Ele mostra quem ele é, nas reações que a gente tem. Então, assim, quando alguém de vocês citou aí, quando você começa a cooperar de forma natural, né? Você vai exercitando a cooperação, vê essas catástrofes, essas coisas que a gente comentou. Aí você vai, ajuda um pouquinho, algumas coisas lhe impulsionando, a natureza, dizendo assim,
O caminho é mais ou menos por aí, porque é esse caminho que vai levar para o amor, né? E que a gente vê que no fundo tudo é amor e todos os caminhos que todos falam de religião, de autoconhecimento, de filosofia, não existe esse que não fale no amor, nesse lugar, né? Então, é meio que isso, e você experimentar, ver, colocar isso em prática, conhecer quem você foi, quem você é, né? E tocar para frente, e se perdoar, e se não der, não deu, se der, deu, aproveitar as coisas, as oportunidades que a vida também coloca na gente, em termos de pessoas que aparecem na nossa vida, em oportunidades de negócio também, não é ser um Buda, porque nem todas as pessoas vieram para ser, existem as pessoas que vieram para ser, né? Mas existem os que não vieram para ser, existem os que vieram para alcançar o progresso, levar o progresso, mostrar produção, tecnologia, trazer tecnologia. Mas também existem os que, a gente sabe que os que alcançaram um lugar mais sereno, mais completo, digamos assim, de completude, né? Eles mostram esse lugar que às vezes a gente não está na simplicidade, às vezes a gente não está buscando pelo caminho correto, ou no caminho mais digamos, mais rápido, talvez, né? Para chegar nesse lugar. Mas tudo é válido. E aí, voltando para a frase da gente do grupo, que já virou, né, o TTC. Eu queria falar quando eu ri aqui. Lembranças Eu vi TTC. a cara de vocês aí. Tá tudo certo. Chegou, Natália, eu já vi aí um TTC. Tá tudo certo. É Se isso alguém aí. se equivocar e falar TCC, tá tudo caminhando corretamente. Tudo Belinha, caminhando é porque corretamente. o amor é lei universal, né? Então não tem como fugir disso. Por mais que a gente esteja procurando um propósito individual, no final das contas, por ser uma lei universal, intrinsecamente o ser humano sabe, consciente ou inconscientemente, a gente sabe que o caminho é esse, porque é uma lei universal, não foge disso. Não importa o tempo, não importa as curvas, não importa as voltas, mas a gente segue para esse objetivo, para esse caminho, que é a lei de amor. A cooperação é natural, né? Como a gente falou, se você observar a natureza, em várias situações a gente vai ver a cooperação, mesmo não aparentando, porque a dificuldade da gente perceber é só que a gente não tem todas as informações, né? A gente acha que não está funcionando, como é que pode, né? E às vezes a gente não sabe o que é que vai acontecer ali depois. Mas a cooperação ela é evidente. Você só precisa ter olhos de ver. Quando quer ver, aí você enxerga. Quando não, continua aí pela competição e sem ver, né? Vai fazer o quê? Só quando chegar nesse patamar. E aí, como Belinha falou, o objetivo maior, querendo ou não querendo, vai ser a evolução. Então, mesmo que não queira, a natureza vai lhe conduzir para que você chegue para esse caminho de evolução. Uns mais rápido, outros mais lento, cada um no seu ritmo, no seu passo. Mas só que, por exemplo, no nosso caso, o planeta, como é maior, tem o ritmo dele também. Ou a gente se adequa, ou a gente fica para trás e vai escolher outra morada, né? Então, essa é uma perspectiva também, uma visão de mundo que pode ser acessada de que o planeta vai evoluir, assim como tudo naturalmente evolui. Então chegou a hora de mudar paradigmas para permanecer nele, porque ele vai mudar. Então é isso, né? Parte de cooperação, acho que a gente abordou vários temas aqui correlatos. A gente não saiu muito do tema principal. E o fim da cooperação é chegar na fraternidade, que é esse pensamento ainda um pouco mais elevado no sentido de irmandade, né? Realmente assim, que a cooperação ela pode existir ainda cooperando e competindo ao mesmo tempo, né? Grupos, porque o objetivo é diferente. Mas quando a gente chegar nesse patamar de unidade mesmo, de pensar como um planeta, eu sou terrestre, eu sou do planeta Terra, a gente pode tomar decisões diferentes, né? Ter um discernimento do que fazer, realmente.
Então é isso, basicamente é isso. Agradecer então a todos nós que contribuímos aqui, compartilhamos. Agradecer a quem vai assistir posteriormente pela oportunidade também. Curtam, compartilhem com as pessoas que vocês acham que têm interesse, né, nessa motivação de fazer a mudança, de se movimentar para isso, de se liderar, de ajudar a inspirar pessoas a buscarem esse caminho do autoconhecimento, né, da espiritualidade, da consciência, da expansão de consciência. Porque não tem outro meio de evoluir, de crescer. É pela expansão da consciência, tomando consciência das coisas, né? Seja por experiência, por reflexão, por imitação, como diria Confúcio, copiando pessoas ou não, a gente vai chegar lá e vai tendo seus insights. Essa caminhada não tem uma receita para cada um, realmente é muito individual, e só a partir da autoobservação é que a gente consegue ir desvendando, né, esses mistérios. O que é muito bom, porque se já viesse também tudo dado aí, mostrado, né, toda a receita do bolo, a gente não tinha como desenvolver outras habilidades. Então é isso. Beleza? Obrigado e uma ótima caminhada evolutiva para todos. Abraço.